História oral. Importante a gente entender que o século XX, ele viu florescer um período de grandes e rápidas mudanças mundiais. E a gente vê que no século XX, essas transformações começam a acelerar. Por exemplo, do 18 para o 19, a Revolução Industrial. O vapor, a máquina de tear. E no século XX, no período que a gente chama da Belle Époque, no período, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, eu não entendo até hoje, e se não fosse por fatores econômicos, a gente não entenderia por que essa guerra aconteceu, porque foi o período mais rico da humanidade. A humanidade estava se balbuciando de todas as invenções e o avanço tecnológico da época. Era carro, bicicleta, moto, telefone, máquina de fotografia, era geladeira que estava surgindo, tudo surgindo naquele momento e o mundo resolve se autodestruir. Porque o que aconteceu foi isso, se autodestruíram. Mas isso é típico, é inerente do capitalismo. O capitalismo vive de crises cíclicas e de vez em quando ele tem que destruir tudo para recomeçar tudo novamente. Esse é o sistema capitalista. Então, pode passar, por favor. Da mesma forma, a tecnologia modificou a própria produção historiográfica, trazendo à cena o gravador como instrumento e produzindo a história oral, uma metodologia histórica, tá? Metodologia histórica, que trabalha com depoimentos orais, realizando entrevistas a partir das quais o historiador constrói suas análises. Pode passar. Quando surgiu a história oral? A história oral, na verdade, se a gente for ver, a história oral, ela vem, a oralidade, ela vem lá da antiguidade. Você passava de forma oral todo o conhecimento e alimentava a cultura da época de pai para filho. Então, ela já existia. Mas a história oral, como técnica, ela existe a partir dos anos 50. A primeira geração de historiadores que dedicaram-se à história oral surgiu na década de 50 nos Estados Unidos. As pesquisas restringiram-se à área da ciência política e aos estudos dos notáveis. Quem são os notáveis? Quem poderia me dizer o que é um notável? Um presidente, um senador, um herói de guerra, né? Então, você, quando se utilizava, naquele momento, dessa técnica, você ia nesses caras. Naquele momento, 1950, a história ainda estava focada nos notáveis. A história não se interessava em entrevistar o porteiro da faculdade, por mais importância histórica que esse porteiro possa ter. Ela não se interessava. A história não se interessava em entrevistar o trabalhador metalúrgico que está lá na boca do alto forno. Ela preferia entrevistar o presidente da CSN ou o presidente do sindicato. Isso naquela época, tá? Pode passar. Olha só, isso são modelos de gravadores. Eu sou um apaixonado por isso, queria ter um desse em casa. Olha só, tudo dos anos 50, aqueles rolos de fita. Você imagina o trabalho que dava, né? Imagina, você carregar isso para poder ir entrevistar uma pessoa. Então, aqui nós temos alguns modelos. Pode passar, companheiro. Depois isso vai evoluindo. Nos anos 70, esse aqui eu tive um, tá? Não realizei trabalhos com ele, mas ouvi muito rock and roll com isso aqui. Isso aqui, ó, anos 70, que era fita cassete. Pode passar. E vai se evoluindo. Esse aqui eu já cheguei a trabalhar. Esse aqui eu trabalhei. Que era aquele gravadorzinho de fita pequenininha. Mas também tinha esse outro aqui. O primeiro que eu tive, na verdade, foi um desse aqui. Tá? Mas a gente percebe que a tecnologia vai avançando. Segue aí, companheiro. O digital. Aqui nós já estamos tratando de um equipamento, possivelmente, final dos anos 90 para os anos 2000, entrando no ano 2000. Pode passar. Bom, mas tem a câmera também. Vou contar uma história para vocês. Quando esse professor meu falou, você vai para o século XX, abandona a pesquisa de escravidão, de tráfico negreiro, eu quase chorei, porque eu tinha pelo menos 3 monografias prontas, né? E aí eu falei, tudo bem, eu vou entrevistar o movimento operário, eu vou. Mas aí eu virei para ele e falei assim, pô, professor, se eu vou lá, tá com o cara, vou estar frente a frente com o cara, meu irmão, eu vou entrevistar o cara com o gravadorzinho,
pô, não posso filmar o cara não? Aí ele falou, não, pode. Ali pronto, foi o que me jogou para ser um documentarista. Falei, pô, beleza, comecei a filmar. Eu lembro que eu não tinha câmera na época, meu filho tinha um MP5, tadinho, perdeu o MP5. Que o MP5 eu rodava tudo e gravei um monte de coisa. Né? E ele muito consciente falou, não, papai, pode levar. Bom, para eu ter acesso a isso aqui, eu vou dizer aonde que eu tive acesso a isso aqui, esse tipo de tecnologia, na TVR. Que eu ficava assustado com aquilo. Eu lembro que eu ficava assim, todo... Né? Nossa senhora, nunca tive isso, meu sonho de consumo. Imagina, eu tenho uma dessa aí, eu estou com duas aqui na minha frente. Bom, pode passar, companheiro. Agora, quando se trata de capturar imagens, e aí eu falo não como cineasta, mas falo como historiador, não importa de onde as fontes, a captura dessas imagens, elas venham. Ela pode vir de um MP5, ela pode vir de um celular, ela pode vir de uma semiprofissional, de uma câmera com pixel mais reduzido, ou de uma câmera profissional, ou até mesmo de uma câmera daquela ali, de televisão. Aqui a gente tem alguns exemplos. Uma câmera profissional, uma semiprofissional, uma melhor, aqui já é uma câmera profissional também. Enfim, o documentarista ele não pode estar preso nos princípios técnicos do cinema. Apesar do cinema estar intrinsecamente ligado ao trabalho do documentário, ele não pode se prender a isso. É aquilo que eu conversei com vocês na hora que eu cheguei. Nós documentaristas, não podemos nos limitar, nos ater pura e simplesmente à tecnologia cinematográfica. Isso é coisa para grandes produções, grandes produções. E no Brasil, se tratando de grandes produções, você tem que estar muito inserido no meio, porque senão você está fora mesmo. Está fora mesmo. Pode passar. Bom, olha onde é que a gente chegou. Esses dias eu vi lá no Facebook, faço seu filme com o celular. Eu falei, caraca, eu não sei nem mexer no meu, eu não sei mexer no meu celular. Você imagina fazer um filme com o celular, aí os caras estão lá explicando as técnicas. Hoje a gente tem iPhone, tablet, celulares que fazem um filme cinematográfico, cara. A resolução é extraordinária, tá? Você vê o ponto que aí voltamos ao início do curso aqui, quando se fala que o século XX, a produção histórica, ela avança a partir da evolução da tecnologia, favorecendo novos eventos históricos, a gente percebe que hoje, então, a tecnologia nos permite, se a gente quiser fazer um documentário sobre a Lua, a dimensão da cratera da Lua, a gente faz aqui do prédio, tá? Pode passar. Bom, vamos falar um pouco da definição. A história oral, ela é uma metodologia de pesquisa que consiste em registrar, através de entrevistas, testemunhos sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos da história contemporânea, porque foi a história contemporânea, esse período da história contemporânea, que nos permitiu tais tecnologias. Seria uma prática de pesquisa para apreensão de narrativas, feita com meios eletrônicos, ou seja, gravadores ou filmadoras. É destinada à elaboração de documentos.